Esta é a mensagem que foi direcionado a nós, o povo apostólico. A parte que separei para que pudéssemos meditar na reunião de hoje é o início da mensagem que falou sobre o casamento, sobre a união. Irmãos, primeiramente, eu quero assim iniciar falando e lembrando a todos de que hoje entre a sociedade existe e é divulgado algo que fala muito sobre o individualismo. Existem inclusive grupos organizados na sociedade, não só do nosso país, mas do mundo todo, que tentam implantar e convencer a humanidade de que cada um deve viver por si próprio, que ninguém depende de ninguém. Irmãos, nós sabemos e temos o conhecimento sim, de que hoje principalmente as mulheres têm um papel muito importante e fundamental na sociedade. As mulheres que nos últimos anos se destacaram muito, principalmente na vida profissional. Em todas as atividades vemos o crescimento delas. Inclusive em termos de qualidade, em executar um trabalho, às vezes até muito superior aos homens, pela dedicação que têm, pela natureza que Deus concedeu à mulher, de sempre se preocupar em estar fazendo tudo da melhor forma possível, sempre também baseado na calma, sempre baseado também assim, naquela vontade de em tudo que faz, fazer o melhor possível, da forma mais perfeita. Compreendemos e vemos assim esta natureza, se não de todas, mas da grande maioria que busca assim fazer, e principalmente as mulheres apostólicas que foram ensinados pelo santo profeta irmão Aldo, ensinadas pela Santa Vó Rosa, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, a serem praticantes dos sentimentos bons, da boa convivência com todos, não só as nossas irmãs, mas de uma forma em geral, toda a igreja. Então vemos, irmãos, nesta parte, o quanto as mulheres têm se destacado. E às vezes até por esta dedicação ao executar certas tarefas, tem um salário, muitas vezes até razoável, bom. Dentro de um lar, às vezes até, existe já muitos casos de uma mulher ter um salário até superior a um homem. Então existe sim, podemos até afirmar uma independência financeira, por estar assim, ela tendo o seu próprio salário, tendo um salário às vezes, como acabei de dizer, até superior ao esposo. Mas irmãos, irmãs, nós devemos sempre lembrar, inclusive o que aqui foi lembrado, e que é a vontade de Deus para a nossa vida, de que não devemos ficar olhando só para as coisas materiais, não podemos ficar iludidos com as coisas materiais. E devemos observar que precisamos sim uns dos outros para vivermos aqui na terra, em sociedade, em família. Devemos ter inclusive esta humildade. Então o que eu estava afirmando é que muitos grupos da sociedade chegam a afirmar, a dizer que não precisa mais haver aquela constituição tradicional da família. E existem inclusive pessoas que vivem assim, uma vida somente para satisfazer a vida material e também os desejos carnais. Às vezes vive, por exemplo, o esposo numa casa, a esposa em outra, e alguns até chegam a dizer: é melhor assim, eu viver a minha vida e ela a vida dela.
de forma independente, cada um na sua casa. Irmãos, isto não é uma união. Isto não é viver como se fosse um só para Deus. E estes pensamentos, eles têm aumentado e feito surgir tanta destruição, tanta maldade, tantas coisas ruins no mundo. Porque como é que fica, por exemplo, que acabamos de ouvir aqui, a educação dos filhos com os pais vivendo desta forma? Como é que eles vão compreender, entender? Existem aqueles que às vezes também se unem e, inclusive, por a lei do nosso país, favorecer a separação, leis que surgiram não só aqui no Brasil, mas em muitas outras nações, em que favorece para que qualquer motivo possa um casal se separar. E inclusive leis que surgiram facilitando para que um casamento seja desfeito de uma forma instantânea num cartório de registro. Apenas os dois comparecendo, não tendo dependentes, não tendo bens para serem divididos, então chegam lá e acaba o casamento, naquele mesmo instante. Irmãos, isto faz crescer entre a humanidade. Irmãos, isso faz com que surja, sim, entre os seres humanos, aquele pensamento de que não precisa haver compromisso nenhum com ninguém. Eu vou me casar com fulano, se não der certo a gente vai no cartório e desmancha. Às vezes até se casa já pensando assim. Muitas vezes até evitando aquele período do namoro que é para se conhecer. É o que também a humanidade tem confundido muito na atualidade. E o que é muito preocupante, irmãos, é que alguns apostólicos têm tido pensamentos assim, têm alimentado pensamentos assim, e o que é mais preocupante ainda, compartilhado às vezes até em redes sociais. Aquele pensamento de que por qualquer coisa pode se separar, e pensando que o período para se conhecer é já para ter a intimidade de marido e mulher antes do casamento, antes de oficializar o matrimônio aqui na igreja e no registro civil. Pensam que o se conhecer é isto, é já ter a intimidade, o que, irmãos, além de ser um pecado gravíssimo, que é chamado de adultério, também os frutos são graves, podemos até dizer terríveis, e que o casal que assim pratica vai colher no futuro. E geralmente é com uma separação, é uma destruição da família, causando tanta coisa ruim para aquele homem, para aquela mulher, e se tem filhos, para aquelas crianças também. Irmãos, nos preocupamos, a igreja, o conselho deliberativo, o santo irmão Aldo também, porque muito ele falou assim, é porque muitos jovens têm tido pensamentos desta forma, e às vezes o que é muito triste e preocupante, às vezes até apoiado pelo pai e pela mãe, que aceita que o pecado ou o adultério ainda aconteça na sua casa, fazendo com que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos se afastem daquela casa, e que mesmo aqueles jovens, após ter cometido o pecado, comparecer aqui na igreja, participar da cerimônia do casamento que é realizado, o coral canta, o pastor faz a sua parte, mas a razão deles terem vindo àquela cerimônia, que é receber a bênção para aquele matrimônio, infelizmente, nada receberam, porque não estavam merecendo. Esta igreja, irmãos, nos ensina que para recebermos uma bênção, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nos ensinou, precisamos do quê? Do mérito.
E isto, irmãos, não se aplica somente para aqueles casais, ou o moço e a moça que são solteiros. Aqueles que já estão também em busca do segundo casamento, às vezes, também se aplica. Ou até algum irmão já de idade, que ficou viúvo, viúva. Irmãos, vemos alguns que entra novamente o que ouvimos aqui. Não preocupeis com a vida, somente com a vida material. Mas também deve haver os cuidados com a vida espiritual. Vemos na atualidade, às vezes, por exemplo, alguém que vai assumir um compromisso, vai se casar, uma preocupação tão grande com a ornamentação do ambiente, com o cardápio que vai ser servido, a quantidade de pessoas que vai participar daquela festa. E o principal, muitos se esquecem, que é a parte espiritual. Então, desde o início, quando um jovem, uma jovem, inicia um namoro, é um assunto que precisa ser falado entre os dois. Olha, vamos seguir o que o santo irmão Aldo nos ensinou, é parte da nossa doutrina. É o início da receita da felicidade de um matrimônio, começar bem para as coisas irem bem. De nada vai adiantar, às vezes o pai e a mãe, que tem condições, não é proibido nesta igreja, mas gastar, como a gente sabe que é tudo muito caro, 10, 20, 30, 40, 50 mil, às vezes até mais, numa grande festa, para dali 15 ou 20 dias, como infelizmente já aconteceu na igreja, de um casal se separar após o matrimônio, 20 dias. E o espiritual, muitas vezes foi esquecido. Ah, pastor, mas ele era tão ruim, era muito agressivo. Mas o namoro que o santo irmão Aldo implantou na nossa igreja, que pode ser até de 2 anos, 1 ano de namoro e 1 de noivado, é para se conhecer nesta parte, não viver a intimidade de marido e mulher como citei antes, mas é para a moça ver como ele trata a mãe dele. Ela vai visitar ele lá na casa, ver a forma que ele conversa. Se ele já responde, é uma pessoa agressiva para a mãe, para o pai, para os irmãos, então não vai ser diferente com ela, com a esposa. Ah, pastor, mas ela era muito brava, muito nervosa, gastava muito, eu não suportei, não foi possível. Mas e no namoro, não viu? Será que nunca observou isso? É para conhecer esta parte, para que lá na frente, depois de fazer a escolha, não volte atrás, porque quando está aqui diante do altar, faz um voto para Deus, de bem servir, irmãos. Certa vez, Jesus, estando num local pregando e ensinando, chegou alguns fariseus para ele e disseram assim: mestre, é lícito repudiar a esposa por um motivo qualquer? Jesus, com grande sabedoria, falou para eles: vós nunca leram, nunca ouviram que Deus criou o homem e a mulher para que se casem e para que vivam para todo sempre? Portanto, o homem deixará pai e mãe e vai se unir com a sua esposa. E a partir desta união, principalmente aqueles que aqui comparecem diante deste altar e fazem um voto para Deus de viverem para todo sempre, são considerados um só para Deus. E Jesus concluiu ainda dizendo: portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Aí aqueles homens, tentando encontrar erro na palavra de Jesus, disseram assim: mas mestre, por que Moisés consentiu com a carta do divórcio? E Jesus, com grande sabedoria, novamente diz: por causa da dureza dos vossos corações.
mas não é a vontade do Pai. Então, se hoje no nosso país existe uma lei que acaba com o casamento de forma instantânea, não é para o povo de Deus, não é a vontade do Pai, não é para os apostólicos fiéis e verdadeiros. Então, meus irmãos e irmãs, como está a nossa vida? Estamos convivendo em casa com a esposa, com o esposo, praticando sentimentos bons? Porque, irmãos, tem muitos também que vivem às vezes até iludido. Iludido que eu falo, às vezes lá no período do namoro, ele está na casa dos pais, ela está na casa dos pais. Às vezes até vive um relacionamento um tanto exagerado e pensa que vai viver só de amor já é o suficiente depois do casamento. Ele só me chamando de benzinho, amorzinho já é o suficiente. Não, depois do casamento surgem as lutas. Na nossa vida estamos sujeitos às lutas aqui na terra. Então necessita, irmãos, que haja convivência, o dia a dia. É necessário que busquem assim também o que é necessário para aquela família que vai começar a surgir, que já foi iniciado com o homem e a mulher e que pode estar vindo os filhos pela frente. Então vai ser preciso a união dos dois, a prática dos sentimentos bons. Se às vezes aquele esposo diz assim, não, eu vou casar, mas lá em casa vai ser eu que vou mandar, é só eu, é minha palavra e pronto. Não vive. Ela, não, a minha mãe me ensinou que em casa a gente tem que dar ordem, não pode deixar o marido fazer o que quer, então é eu que vou mandar em casa, tem que ser feito a minha vontade. Não. Para viver a dois precisa ter, irmãos, humildade. Para inclusive reconhecer os erros, ver quando houve algum exagero. É melhor que não haja, mas se houver, ser humilde para pedir o perdão, é o que ouvimos aqui no boletim. Olha, eu quero que você me perdoe. É preciso, irmãos, é necessário dar a melhor resposta do sábio, que foi o santo irmão alto que nos ensinou. Para viver bem em casa é preciso dar a melhor resposta, que é o silêncio. Muitas vezes é preciso ser manso de coração. Pastor, mas eu estava certo, eu não vou deixar barato não, eu vou dar a resposta. Vai criar uma briga, uma contenda muito grande. Então é preciso, irmãos, ser praticante dos sentimentos bons. É preciso pedir para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, sabedoria, força, coragem. É preciso serem praticantes da fidelidade, como ouvimos aqui, lembrar do compromisso que fez, ser leais. Irmãos, só existe um motivo, é o que está na doutrina, que Deus consente a separação de um casal. Sabe qual é? A traição. É o único motivo. Mas mesmo assim, se a parte que foi ofendida, que sofreu a traição, conseguir perdoar, esquecer e achar que é possível continuar com uma vida a dois, que haja reconciliação, seria bom que fosse. Mas se a parte que foi prejudicada achar que não tem mais como seguir em frente, é permitido pelo Pai de que então haja aquela separação. Mas é o único motivo, não existe outro. Porque ela é muito ruim, porque ele é isso, porque ela... Não. Fez o voto, deveria ter visto antes. Então vamos pensar muito bem nisto, meus irmãos e irmãs. Vamos saber valorizar a oportunidade que temos. Não ser precipitado nas escolhas. E já para finalizar, é o que eu falei anteriormente. Isso vale para todos. Não só para aqueles que são solteiros e vão iniciar.
uma vida a dois, que vão assim oficializar um matrimônio, mas também serve para aqueles que infelizmente falharam, vacilaram na primeira vez, que sejam, irmãos, muito vigilantes para não errar novamente. Às vezes, sabe o que eu fico observando? Tem alguns irmãos que até vêm para o pastor, vêm para mim, para os colegas, ou vai até no conselho e diz, como faziam quando o santo irmão Aldo estava aqui: ah, porque eu fui muito infeliz no meu primeiro casamento, eu sofri muito, ele era muito ruim, ela era isso, aquilo, aquele outro. Aí se separa. Mas ao invés de tentar fazer certo para ser feliz na próxima oportunidade, começa tudo errado de novo. Conhece uma pessoa pela internet, nem sabe quem é direito, assume um compromisso, a pessoa vem às vezes lá 2.000 quilômetros. Ah, mas ele disse que é apostólico, chegou aqui na cidade, já recolheu para dentro de casa, já passou a ter a intimidade antes do casamento, pecando o pecado do adultério. Como é que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo vai abençoar aquela união? Não conseguem. Porque começou tudo errado. E tudo que começa errado, termina errado também. Meus irmãos, o tempo já esgotou, inclusive já passei bastante, ultrapassei. Agradeço muito a atenção de todos. Agradeço também a participação de todos, o ministério que foi executado. Fica o convite para que voltem amanhã, onde vamos meditar na segunda parte da mensagem. E vamos lembrar, irmãos, de que é importante vivermos bem em família, convivermos bem, que independentemente da vida material, dependemos uns dos outros, devemos viver bem em família, em casal. O homem e a mulher viver bem em harmonia. E assim sendo, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo farão morada na nossa casa, na nossa vida. E nesta oração que vamos fazer, finalizando, vamos fazer um propósito, pedir uma bênção para o nosso matrimônio, para o nosso casamento, para ser diferente de hoje em diante. Ah, eu sou muito nervoso, pastor, eu sou muito nervosa, eu falo de forma precipitada, acabo machucando a pessoa que tanto amo. Peça, vamos pedir para a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo ajuda para ser diferente. Tudo que falamos hoje aqui não é para apontar o erro da vida de ninguém, é uma palavra para todos. Ah, eu não fui bem sucedido no meu primeiro matrimônio. Peça agora sabedoria para a Santa Avó, para numa nova oportunidade ser diferente, poder ser feliz e ser abençoado. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Vamos fazer esta oração, suplicando a bênção dos céus para a nossa vida, para o nosso matrimônio, o nosso casamento. Em sinal de reverência, vamos assim orar. Oremos. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui tão contentes e felizes por mais esta oportunidade que foi concedido a nós, de estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Pai, por termos assim ouvido esta mensagem, esta palavra tão importante, um alerta para a nossa vida na atualidade, para evitarmos os pensamentos inconvenientes, ou às vezes até o que existe na internet ou em canais de informação que pode estar prejudicando a nossa pessoa de ser feliz no matrimônio, na convivência em casa. Nesse instante também, aqui está, querido e santo profeta irmão Aldo, os teus filhos e filhas que oram, que clamam, aqueles que pedem uma bênção para o seu casamento, para o seu matrimônio, que às vezes até deu lado para pensamento de separação, de divórcio, e agora estão pedindo ajuda para esquecer isso tudo, para perdoar, para poder conviver bem, para que a nossa casa seja um pedacinho do reino dos céus aqui na terra. Aqueles que nesse instante, às vezes até pedem a Ti, Santo Irmão Aldo, a Senhora Santa Avó, o perdão de alguma falha, por ter dado também lugar a pensamento
de grupos organizados da sociedade que pregam individualismo, que pregam assim a destruição da família tradicional, que estes possam ser evitados da nossa vida, para que sejamos verdadeiros filhos e filhas de Deus aqui nesta terra. Nesse instante também, a Ti, ó querida e Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, junto com a Santa Avó, abençoe os lares da família apostólica. Santa Avó, estes nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, que muitos pedem pela saúde do corpo físico, muitos pedem para o próprio lar, para o casamento, uma bênção, uma graça, para que sejam felizes e bem-aventurados. Aqueles que, os jovens que estão, às vezes até para iniciar o seu matrimônio, pensando no casamento, aqueles que estão iniciando o namoro, que possam assim ter coragem, força, para vencer as tentações que existem neste mundo, e para que possam em tudo seguir os conselhos do Senhor, Santo Irmão Aldo, para que sejam felizes e bem-aventurados. Queridos e amados irmãos, recebam para a sua vida a bênção destes santos, a paz de Jesus para o seu viver e a sua casa, para que também possam ser bem-sucedidos, contando com a bênção de Deus, com as virtudes do Divino Espírito Santo, que tenham facilidade para executar no seu dia a dia, para poder assim praticar os sentimentos bons, perdoando, amando de verdade, sendo assim fiéis, leais ao matrimônio, e para que possam ser realmente felizes e cumprirem com o voto de viverem juntos para todo sempre. Querido e amado Deus, abençoe a todos os nossos internautas que estão orando também às vezes de sua casa, pedindo a bênção para o seu casamento, para o seu matrimônio, que todos possam receber estas bênçãos, esta graça, e que possamos ser felizes e bem-aventurados no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, não somente hoje, mas para todo sempre. Que o nome de Deus e dos santos seja engrandecido hoje e eternamente. Amém. A paz do Senhor a todos e até a nossa reunião de amanhã.